Ave Maria, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. boa noite, Boa noite. todo mundo bem? Podem se assentar, fiquem bem à vontade. Meu nome é Jefferson, vulgo Maninho, como já fui apresentado. E nessa noite fui chamado a estar ministrando a palavra aqui para vocês, para trazer um pouquinho também do que aquilo que Deus, que o Espírito Santo colocou lá no coraçãozinho da nossa intercessão durante a semana e eles trouxeram para a gente. E o tema escolhido é que viéssemos a falar um pouquinho sobre comunidade. Antes disso, me apresento, continuo minha apresentação, né? Faz mais ou menos um ano que eu estou nessa caminhada como pregador, como ministro da palavra. Há uns 2 anos e meio, desde o início do grupo de oração, quando a gente estava lá embaixo ainda, que eu estou caminhando junto com o melhor grupo de oração do mundo. Filho do seu Valmir e da dona Ivanice, servos perseverantes. E caminho agora um passinho mais próximo do matrimônio, junto com minha noiva, Esther. E estamos aqui. Então, o que a gente sabe sobre comunidade? Agora a gente sabe que a gente está numa, né? Como que é o nome dessa nossa comunidade aqui? Alguém sabe o nome dessa comunidade? Como? São José. Bairro São José. Ó, o nome do nosso grupo de oração, você sabia? Vou começar com 2 perguntinhas. Eu não gostava de perguntas na época que eu estudava, que eu era perguntado. Agora eu gosto de perguntar, agora eu sei como meus professores se sentiam. Vou inverter a ordem aqui para ficar... No final a gente se acha. Como que está o meu serviço na minha comunidade? Aqui tem gente de Tangará, tem gente de Pinheiro Preto, tem gente de várias localidades. Como que está o meu serviço na comunidade? Isso vai ajudar a gente a entender o que é uma comunidade também. E uma perguntinha para vocês guardarem lá para o final da pregação, se o Espírito Santo, se eu me permitir ser conduzido pelo Espírito Santo, a gente vai chegar lá naquele ponto crucial. Qual que é o meu bem mais precioso? Mais importante do que a pergunta de antes, qual é o meu bem mais precioso? Mais precioso. Guarda isso. Já vai pensando qual que é o teu bem mais precioso. Daqui a pouquinho a gente chega lá. Não esquece. E pensa com carinho. Enquanto eu vinha orando pela palavra que Deus trouxe para a gente, me veio sobre o que sustenta uma comunidade. Quais são os pilares que sustentam uma comunidade de pé? Alguém já ouviu algo sobre isso? Nossa comunidade, assim como todas as outras, desde o início das comunidades, temos 4 principais pilares que a sustentam. Estão vendo isso aqui, né? Trazendo no meio. Tem 4 pezinhos aqui, né? Se tirar um deles, vai cair? Inicialmente, talvez não. Fica equilibradinho nos 3. Mas qualquer empurrãozinho que der, vai cair. Então, a comunidade também tem seus pilares, que são fundamentais, são cruciais para que a comunidade se mantenha em pé. Vou começar pelo primeiro deles, que a gente sempre pede aqui. Quem trouxe a palavra? Todo mundo está trazendo a palavra? Saibam que esse é o primeiro pilar para uma comunidade se manter. O que é a palavra? O que está escrito lá? Não é a direção? Alguém aqui caminha sem direção? Bota uma venda no olho de manhã e sai correndo de casa, esperando chegar em casa à noite?
funciona, não dá, né? Nem sai da esquina, já caiu. Segundo pilar, o pão. Sabemos de que pão estamos falando, né? Dá para sair por vários sentidos, mas o pão é o mesmo, certo? A caridade. Terceiro pilar. Quarto pilar, e não menos importante, ação missionária. Para ajudar a entender um pouquinho melhor isso, vamos lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, para quem trouxe a palavra, que a mensagem que está escrita para a gente vai ser muito importante para que a gente consiga entender um pouquinho mais sobre comunidade. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, a partir do versículo 42. Quem vai achando, diz amém. Quem não achou, diz misericórdia. Quem não trouxe a palavra, Maranata. Todo mundo sabe o que significa Maranata, né? Levanta as mãos para o céu e vem, Senhor Jesus. Vem em meu socorro. Amém? Todo mundo encontrou? A comunidade ideal. Eram perseverantes em ouvir os ensinamentos dos apóstolos, na comunhão, na partilha do pão e nas orações. Eram tantos os prodígios e sinais que os apóstolos realizavam, que todos eram tomados de sentimentos e reverência. Todos os que acreditavam eram unidos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens e o repartiam entre todos, conforme a necessidade de cada um. E todos os dias perseveravam unânimes no templo e partiam o pão nas casas, tomando o alimento com alegria e simplicidade de coração. Louvavam a Deus e eram estimados por todo o povo. E a cada dia o Senhor acrescentava à comunidade aqueles que eram salvos. Isso é para nós, palavra do Senhor. Então olha que bonito, como era a comunidade ideal. Se a gente parar para reler frase por frase, a gente já vê logo lá no início, nos primeiros 2 versículos, os pilares da comunidade. A oração, a palavra, a caridade e a fração do pão. Confesso para vocês que em determinado ponto eu fiquei um pouquinho preocupado. Será que eu entendi mesmo o que é tudo isso? O que é a comunidade? Um ponto que... Uma das perguntinhas que eu falei para vocês, né? Como é que está o meu serviço na comunidade? E eu parei para analisar mesmo. Como que está o meu serviço na comunidade? E em sequência da palavra, veio outro que me preocupou mais ainda, eu já volto nesse. Sobre vender os bens e dar aos pobres. Versículo 44, se não me engano. Vendiam suas propriedades e seus bens e o repartiam entre todos. Voltando àquela perguntinha que eu fiz para você, qual que é o teu bem mais precioso? Quais são os bens preciosos que vocês têm? Acreditem ou não, me veio em mente o meu carro. E agora, mas eu só tenho esse carro. Até tenho uma motinha, mas faz tanto tempo que está no conserto que eu nem sei mais se ela existe. E agora, meu carro é meu sustento. Vou ter que vender ele e repartir. Não. Beleza? Mas será que eu estou entendendo da maneira correta? Deus quer que eu venda meu carro, que é a minha fonte de sustento, meu meio de locomoção para ir trabalhar todos os dias, para juntar uns pila para o casamento. E agora eu vou ter que vender ele, como é que eu vou casar, né? Então, já chegamos lá naquele ponto. Às vezes,
acontece naturalmente com cada um de nós. A gente interpreta de maneira errada e isso causa revolta na gente. A gente leu a palavra e viu que está ali, está exigindo isso de mim. Não, mas eu não vou fazer, eu não posso fazer isso. A primeira impressão que eu tive também, não, eu não posso vender meu carro. Meu bem que me sustenta, que me leva para o trabalho, que eu carrego todas as minhas ferramentas, todos os meus investimentos, levo o funcionário junto para trabalhar, vou lá na outra obra, vou comprar o material, vou para a obra de novo. Como que eu vou vender meu carro? Como que eu vou me virar? A não ser que Deus quer que eu venda tudo e vire padre, daí muda totalmente a história. Eu não vou precisar do cara, né? Mas como eu já tenho discernido a vocação, eu sei que não é isso. Aí eu fui buscar. Tá, mas o que significa isso? E me veio em mente. Qual que é o meu bem mais precioso? Meu carro é meu bem mais precioso? Você tem certeza disso, maninho? Que o teu carro é o bem mais precioso? Isso eu partilho com vocês, foi Deus falando comigo essa semana. E eu fui buscar. E encontrei lá no catecismo. Se eu não me engano, parágrafo 1916. Perdão, 1948. Se alguém tem o catecismo em casa, procurem que vai estar lá. A solidariedade é uma virtude eminentemente cristã. Eu li 3 vezes essa frase para me entender, porque eu me enrolava no eminentemente. A solidariedade é uma virtude eminentemente cristã. Ela se exerce na partilha dos bens espirituais, mais do que na dos bens materiais. Olha o alívio que eu tive. E no mesmo tempo, tudo correu como uma roda de um trem, num trilho. Agora tudo faz sentido. Por que há 8, 10 anos atrás Deus colocou no meu coração que era para mim ser catequista? Por que há mais ou menos 3 anos e pouco Deus me chamou para andar com o melhor grupo de oração do mundo? Por que Deus colocou pessoas maravilhosas para caminhar comigo? Será que eu não estou aprendendo nada com isso? E agora, onde que está o meu bem mais precioso? Para tudo isso estar acontecendo na minha vida, com certeza alguns dons Ele colocou junto. Né? Naquele momento eu nem sabia mais que eu tinha carro. Para mim não tinha nada. E sim, tudo que Deus colocou no meu coração. O meu serviço, a sabedoria, na qual eu fui adquirindo nesse tempo, esses degraus que eu fui construindo. E aí eu entendi que o meu maior bem é a minha fé. Porque eu não ia conseguir fazer nada do que eu fiz até hoje se eu não tivesse fé. Se eu não tivesse acreditado no que Deus colocou para mim. E feito, dito sim. Aí eu volto na outra perguntinha. Como é que está o meu serviço na comunidade? Como que está o meu serviço? É tão fácil ver alguém indo mal e ainda julgar, né? Mas ao mesmo tempo, o que eu estou fazendo? E eu fui pesquisar isso também. E encontrei no catecismo. Vocês sabiam que é dever nosso servir a comunidade? É um dever ético servir a comunidade. Porque se isso não feito, depois vai ser cobrado de nós. Isso sim está no parágrafo 1916. E me chamou muita atenção. Não sabia que isso estava no catecismo. Então, Deus colocou também algo diante da palavra. Desde o começo foi assim. Desde lá do início da primeira comunidade, primeiras que existiram.
voltando à palavra, como fala na palavra, eles se reuniam em templos. O que era templos? Como se fosse uma igreja, mas na época não existia igreja. Então o templo era um lugar seguro, onde podia todo mundo se reunir e conversar e aprender. Não se reuniam com qualquer pessoa, não eram pessoas vãs que estavam lá. Se reuniram com os apóstolos que caminharam junto com Jesus. E ali, todos os dias, eles iam aprendendo. Com certeza, os apóstolos não ensinavam coisas vãs. O que eles ensinavam? Quando Jesus ensinava os apóstolos, para onde é que eles iam? Não subiam para uma montanha, iam para um lugar reservado, Jesus os ensinava? E assim precedeu-se. Os ensinamentos que os apóstolos receberam, eles foram ensinando. E cada vez que eles se reuniam, que pessoas assim como nós, indo pela primeira vez no grupo de oração, indo a próxima vez numa celebração, numa missa, a gente aprende um pouquinho mais, a gente sente um pouquinho mais. E mais pessoas iam aparecendo naquele lugar, naqueles encontros que eles vinham fazendo. E os principais ensinamentos que Jesus trazia eram esses 4. Os 4 pilares que sustentam a comunidade. É a palavra, eles não iam lá aprender qualquer coisa. Eles aprendiam a repartir o pão. Eles aprendiam a dividir os seus bens. Já pensou se os 11 apóstolos que ficaram lá não quisessem dividir os dons que eles tinham recebido? Todos os ensinamentos que Jesus trouxe para eles ficassem só para eles. Não, agora a gente já sabe, agora é nosso. Vamos guardar isso. Teria existido, será, uma comunidade? E aí entra a ação missionária. O que é ação missionária? É você propagar isso que você aprendeu. Se Deus não tivesse chamado esse pessoal que serve nesse grupo, pessoal que serve lá na comunidade em Tangará, os catequistas, não tivesse chamado eles e eles não tivessem dito sim, o que teria acontecido? E assim precedeu-se durante mais de 2000 anos e está aqui. Podemos olhar para a nossa comunidade hoje, ela está aqui de pé, porque ela tem sim esses 4 pilares. Às vezes falta algumas coisinhas. Para quem serve numa comunidade sabe qual que é a maior falta que a comunidade tem. Alguém arrisca qual que é a maior falta que uma comunidade tem? Pessoas. A comunidade não é comunidade se ela não tiver pessoas. Tá, mas então isso significa que eu tenho que levantar daqui hoje e assumir uma diretoria, que tenho que iniciar um movimento? Não. Claro, isso pode ser feito também, com a graça de Deus e que seja louvado. Quantos caminhos nós temos dentro de uma comunidade? Quantas pastorais, por exemplo, temos dentro de uma comunidade? Não é só o principal ali. A diretoria de uma capela, por exemplo. Tem catequese, tem grupo de oração, tem pastoral de crianças, pastoral de jovens, grupo de jovens, grupos de liturgia, ministros. Tem caminhos múltiplos. E se você prestar atenção, você é chamado para algum deles, sim. Todo mundo é chamado para algum deles. Você não é chamado para ser só mais um. E às vezes, muito menos aquele um que fica lá fora. Se você limpar bem o ouvido, prestar atenção na palavra, prestar atenção nessa caridade que existe sim dentro da comunidade, você é chamado para alguma coisa. Ainda sobre a caridade, já várias vezes, quem está à frente de movimento sabe como é difícil trabalhar dessa maneira. Muita gente julga a igreja, falando propriamente da igreja.
Porque a igreja sempre quer algo. Quer algum... Sendo bem direto, a gente está todos entre adultos, quer dinheiro. Por que a igreja precisa de tanto dinheiro? Todo mundo faz essa pergunta, né? Tem que pagar dízimo, tem que pagar para entrar na catequese, tem que pagar para fazer qualquer coisa. Batismo, primeira Eucaristia, crisma, casamento, meu Deus do céu. Por quê? Vocês sabem quantas entidades de caridade existem no mundo? Você sabe que a Igreja Católica existe no mundo inteiro. Agora, você faz ideia de quantas entidades de ajuda que existem no mundo? A gente vê um monte pela televisão, né? Até um tempo atrás eu acompanhei um tal de Teleton lá, que fazia doação por telefone, né? Uma vez arrecadaram 40 milhões em um final de semana. Fui pesquisar, apenas 12 milhões foram repassados. A outra quantia ficou para a emissora de TV que fez a divulgação, fez o evento. A partir daquele dia eu bloqueou, sabe? Aí eu volto para a Igreja Católica. Vocês sabem qual que é... Vamos tratar a igreja como uma entidade agora. Sabem qual que é a maior entidade de ajuda aos pobres e humildes do mundo? É a Igreja Católica. Ela sustenta quase 250 milhões de entidades que acolhem pessoas. Isso no mundo inteiro. Precisa de dinheiro para acolher tantas entidades? Não é pessoas, é entidades que trabalham com pessoas. Esse é um dado atualizado de 2021. Pense, 250 milhões de entidades. E quem cuida delas é a Igreja Católica. Agora eu volto. Como é que está o meu serviço na comunidade? Será que eu não posso... Não falando em dinheiro agora. Até me veio uma frase que eu ouvi de um padre falecido já. A igreja não precisa de dinheiro. A igreja precisa de pessoas que tenham fé. Esse outro passo vai vir depois da fé. A igreja precisa de pessoas que tenham fé, que creiam na igreja, que creiam em Jesus crucificado. Se conseguimos dar esse primeiro passo, de ter a fé, o restante vai vir. A gente tem que abrir os olhos e dizer sim, primeiramente, como todas essas pessoas que estão à frente de algum movimento, que estão batalhando, que estão lutando, disseram sim. Mas tem que ser um sim verdadeiro, um sim caridoso. Ainda com essa perguntinha na cabeça, eu posso melhorar o meu serviço pela comunidade? Vamos iniciar a novena de hoje com essa intenção também.